Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Hoje é dia especial, né? Dia das Mães. Quando o pastor me desafiou a trazer a palavra essa noite, confesso que fiquei um pouco pensativo no que falar, né? Hoje de manhã o pastor trouxe uma palavra tão rica, né? Quem não teve a oportunidade de escutar, agora tem oportunidade pela internet. Então a gente não pode mais dizer perdeu a benção, porque a benção está na internet, você pode acessá-la, né? Essa é uma vantagem, né? Apesar que o nosso Ministério de Mídia não tem como objetivo você ficar em casa assistindo em casa, né? A comunhão somente na presença, né? Mas a gente sabe que às vezes, por limitações, a gente não pode vir, uns compromissos, mas o pastor Fernando hoje de manhã trouxe uma palavra rica sobre algumas mulheres na Bíblia, com algumas mães, e é sempre desafiador falar sobre mãe, porque quando criança, né, a gente, às vezes na escola, tinha algumas encrencas com os nossos colegas, né? E eu nunca vi nenhum coleguinha xingar o pai, né? Era sempre a mãe. As piores ofensas sempre estão relacionadas com a mãe, né? E aí, falava do pai, ninguém ligava para nada, mas falava da mãe, havia briga direta, generalizada, né? Então a mãe é algo especial mesmo. E eu queria fazer nessa noite uma espécie de um paralelo com a igreja. Para isso, vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes 5, 7. Gostaria de fazer um paralelo entre o papel da mãe e o papel da igreja. Eu acho admirável a mulher, porque a mulher é a única que pode brincar de Deus, né? Pode gerar vida, né? Então, e a Bíblia sempre, quando fala do amor de Deus, sempre compara o amor de uma mãe, né? Então, Juízes 5, 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Vou repetir. Eu, Débora, levantei-me por mãe em Israel. O período de Juízes é um período muito crítico. Quem estuda, quem lê esse texto de Juízes, faz um estudo, nós já fizemos aqui algumas vezes, vai perceber que é um período que Israel estava muito inconstante na sua relação com Deus. Altos e baixos, passava por ciclos, né, de fidelidade a Deus e de idolatria. Isso era constante. Enquanto o povo de Deus se mantivesse fiel, tudo ia correndo bem. Mas quando eles começaram a sair do caminho do Senhor e entrava para a idolatria, Deus permitia, né, que alguns inimigos invadissem Israel, e Israel caía em opressão, e então o povo passava um problema de dificuldade, orava a Deus, Deus levantava um juiz, alguém, um líder, que libertava o povo, né? Porém, nesse ponto de Juízes, a situação tinha um detalhe muito interessante, porque não havia líderes homens. Normalmente, o juiz era um homem, porque ele ia para a guerra, não era um juiz como a gente tem em tribunais. Havia esse tipo de juiz também, mas era um outro tipo, né? Era um juiz que tratava das leis. Aqui não, aqui era um juiz que governava, ajudava o povo nas suas lutas, nas suas guerras. Então era uma situação um pouquinho diferente. Então normalmente Deus levantava um homem para ir para a guerra. Não tinha nenhuma Joana d'Arc naquela época, né? Ou Maria Quitéria, no caso do Brasil. Então
foi uma situação complicada para Israel, porque nem mesmo um homem conseguia ser levantado por Deus para libertar o povo. Havia Baraque, que era um dos líderes, né? Mas Baraque parecia que não entendia muito bem a sua função, né? Nós voltamos para o capítulo 4, versículo 6, é uma discussão de Débora e Baraque, né? Débora manda chamar Baraque, né? E diz assim para ele, porventura o Senhor, Deus de Israel, não lhe deu ordem, dizendo, vai, leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens, os filhos de Naftali e filhos de Zebulon. E aí, ou seja, Deus já tinha ordenado a Baraque ir para a guerra, mas ele não foi. Ele se recusou a ir para a guerra. E Débora teve que chamar a atenção dele. Falou, meu cara, vem cá, Deus já não te deu ordem? Deus não falou que era para você se levantar, para libertar o nosso povo? O que você está esperando? A resposta dele não poderia ser pior, né? No versículo 8, ele disse assim, se fores comigo, irei. Porém, se não fores, eu também não vou. Um general dizendo, eu não vou para a guerra, se você, que é mulher, não vai comigo. Que situação, que dificuldade a nação estava passando. Ele que deveria assumir a sua responsabilidade, ir à frente do povo, tomar a dianteira e liderar a nação, não, ele se acovardou. Ele mesmo sendo um soldado, um grande general, do comandante do exército de Israel, ele se recusou a ir. E só iria se tivesse a presença da mulher. Viu, mulheres? Parece que tem um homem que só vai para a guerra quando tiver a mulher do lado. Eu costumo dizer que tem dois tipos de líderes, né? O que puxa e o que empurra, né? O que puxa é que ele vem atrás de mim, né? Eu vou na frente e você vem atrás de mim. E aqueles que empurram, né? Que fazem, vai que eu estou por trás. Parece que Débora era mais esse, né? Eu acho que o Baraque precisava mais desse tipo, né? Porque ele que tinha que estar na frente, né? Mas ele não foi na frente. Ele se acovardou, na verdade. Por conta disso, Israel estava desamparado. Não havia quem o conduzisse. Não havia quem fosse à frente da nação, libertar a nação. E é nesse momento que Débora disse, eu me levantarei, eu me levantei. Ela disse no passado, ela não disse no futuro. Ela disse, eu me levantei. Nessa hora, ela olhou para a nação. Nessa hora, ela olhou com os olhos de mãe para a nação. Ela viu a necessidade. Ela viu que o povo precisava de um amparo, precisava de alguma coisa a mais. Então ela disse, eu me levantei por mãe dessa nação, já que a nação está sem, entre aspas, sem pai, sem mãe não vai ficar. E é interessante porque o pastor, inclusive, foi muito bom ter orado nesse momento, porque me fez relacionar diretamente com essa situação. Nós estamos passando por dificuldades. O Brasil tá com problema. E a gente esperava que as coisas caminhassem, mas nós temos um legislativo que parece que se acomodou ou se amoldou uma forma de política que está difícil arrancar. Eu gosto de acompanhar a política, a economia, com bons jornais, obviamente, com bons comentaristas, e a grande maioria dos cientistas sociais, políticos, econômicos, sérios, pessoas sérias, não estou falando dos tendenciosos, né? Mas os sérios eles estão dizendo, olha, o rumo está certo, tudo bem, existe necessidade de alguns ajustes, é natural em todo governo, mas a direção que está sendo tomada está correta. Aí o pessoal pergunta, então por que não está indo à frente? Porque o governo não se faz sozinho. O governo depende de um legislativo.
houve um comentário aí sobre a reforma da Previdência, e o pessoal ainda falou assim, porque o governo precisa negociar. E eu pensei, mas o que nós temos que negociar? Já está pronto. É só vocês decidirem. Não compete mais a mim. Aí, quando a pessoa usa esse termo, negociar, a gente já entende o que eles estão querendo. Né? Então, parece que o país está entravado, não porque não haja rumo, não haja quem esteja disposto a liderar, mas é porque existem pessoas que não estão dispostas a colaborar com aquilo que tem. Não estão dispostas a assumir o seu papel. Como Baraque não estava disposto a assumir o seu papel. Está certo que são motivos diferentes, mas uma nação precisa de líderes. Uma nação precisa de alguém que se vá à frente. E nós estamos esperando o quê? Não falo nós como povo, mas como nação como um todo. Talvez nós estamos precisando de alguém que se levante como nação. Alguém que se disponha a dizer assim, eu me levantarei por mãe no Brasil. Pensando um pouco na história de Débora e na situação, fazendo um paralelo, eu entendo que a resposta mesmo sempre vem de Deus, não tenha dúvida. Mas quem tem a resposta, o arauto dessa resposta, quem está com essa resposta nas mãos, é o povo de Deus. Deus não vai trazer um anjo, não vai mandar Miguel ir lá no Congresso Nacional falar com o presidente do Congresso, com o seu Rodrigo Maia, ou seja lá quem for. Ele não vai mandar as hostes celestiais abaixarem lá, tocando trombeta, dizendo, é isso que vocês têm que fazer. Porque Deus já levantou um povo, que é um arauto do seu, aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é aquele que representa um governo em um outro estado, em um outro governo. Representa um estado, uma nação, um governo em outro país. E nós somos esses embaixadores. Então a responsabilidade está na mão do povo de Deus, ou seja, está na mão da igreja. Então quem tem que se levantar por mãe é a igreja. Quem tem que se colocar nessa posição, diante dessa toda situação, é a igreja. E se a igreja não fizer, nós estamos assumindo um papel, não de Débora, mas de Baraque, nos acovardando. Deus já nos deu as armas, nós já temos o nosso exército, nós já temos todas as forças, tudo que nós precisamos, todas as necessidades que nós precisamos para enfrentar essa guerra, nós já estamos nas nossas mãos. E a ordem já foi dada, por isso que Débora falou assim, Deus já não mandou, por que você não foi? Ou seja, Baraque já tinha recebido a ordem de Deus, sabia que ele tinha que fazer. Ele se acovardou mesmo. E eu conheço gente que sabe isso. Conheço pessoas que falam assim, nitidamente, eu sei que tem que fazer, mas não faço. Não quer fazer. Tem algum problema, alguma covardia, algum medo, eu não sei o que é. Isso aí talvez precisaria um psicólogo, talvez até mesmo um psiquiatra, porque tem coisas que eu não entendo, porque você sabe que tem que fazer e não faz, tem alguma coisa errada. Bom, pensando nisso, né, quais são as funções de uma mãe? Quais são as funções de uma mãe? E quais são as funções que a igreja deveria fazer? Deveria cumprir como mãe dessa nação, levantando-se que nem Débora, como mãe da nação brasileira. Há pelo menos 5 funções que eu acho importante que a mãe exerce, não são as únicas, obviamente, mas que eu acho que a igreja também deve exercer. A primeira função que nós, como igreja, devemos exercer como mãe dessa nação é gerar filhos, gerar criança. A mãe gera. É interessante, estava lendo Gênesis, né? Gênesis é o livro de todas as origens, né? E Gênesis capítulo 3, versículo 20, é o momento em que Adão dá nome para sua esposa. Até então, a mulher não tinha um nome próprio, nem Adão tinha um nome. Ele se
se relacionava apenas por nome, homem e mulher. Em hebraico seria ish e isha, né? Homem e mulher, em hebraico. Mas aqui no capítulo 3, versículo 20, depois do pecado, ele dá um nome para sua esposa. E diz assim, deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. E aí ele diz por quê? Por ser mãe de todos os seres humanos. A mãe é que gera filhos. Todos nós nascemos de uma mãe. E todos vão nascer de uma mãe. Certo, mães? Tem 2 grávidas aqui, preparando mais uma geração de crianças. E Eva recebeu esse nome justamente porque ela gerava criança. E é interessante que nós todos somos filhos de Eva. O pastor sempre fala sobre Adão, né? O primeiro Adão e o segundo Adão. Mas também teve a primeira Eva. Alguns dizem que a última Eva é a igreja, não sei. Eu não vou entrar nesse debate teológico, mas há quem diga que porque há um casamento, né? Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, então seria a segunda Eva. Mas que Eva que é essa que nós estamos aprontando, né? Se for isso. Mas é interessante que nós não somos apenas filhos de Eva, nós também somos filhos de uma mulher que nós nem sabemos o nome dela, que era a esposa de Noé. Porque com o dilúvio, segundo a Bíblia, acabou com toda a humanidade, apenas 8 pessoas sobreviveram. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Então, se nós todos somos filhos de Eva, também somos todos filhos dessa mulher que nós nem sabemos o nome dela, mas que através dela toda a humanidade foi restaurada. E é isso que Deus quer que nós façamos. Gerar filhos. Não só para o Brasil, fisicamente falando, mas para Deus, para o reino de Deus. Essa é a nossa função. Paulo fala em Gálatas 4,19, eu sei que o pastor também gosta muito desse tema, porque a maneira com que Paulo fala sobre isso é uma maneira muito maternal, porque ele fala, meus filhos, por quem, de novo, sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Ou seja, a mãe não é apenas gera filho no sentido físico, biológico. Ela gera filho também no sentido emocional, psicológico, intelectual. E nós, como cristãos, também espiritual. A formação da criança não para no seu parto. Ao contrário, ali é só biológico. Daqui 2 semanas. Aí depois vocês vão ver que o melhor já passou. Né? Eu tenho 2 filhos, eu e minha esposa temos 2 filhos e sabemos o que é isso. Mas crianças, elas vêm para a vida, mas elas são um dos únicos, vamos dizer assim, biologicamente falando, animal que vem totalmente desprotegido. Né? A égua dá o cavalo, nós temos veterinários aqui, 2, 3 dias depois já está andando. Né? Com poucos tempos de vida, os animais já estão aí se virando. O homem não. Quanto tempo o homem precisa levar para poder ter uma pequena autonomia? Até lá, o que Paulo está dizendo, estou sentindo como se estivesse tendo dores de parto, formando ainda essas pessoas. E nós, como cristãos, temos que gerar essas crianças, mas não apenas gerar, simplesmente, olha, aceitou Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, vai lá para a igreja. Não, mas nós precisamos formar essas pessoas na visão de Cristo, até que Cristo seja formado em cada uma delas. Essa é a função da igreja. Ela não para apenas no evangelho, ela continua. É um trabalho que toda mãe vai ter enquanto seu filho viver, ou enquanto ela viver. E todos nós sabemos aqui, as mulheres que são mães sabem melhor do que eu. A mãe nunca se
se desprende do filho. O cordão umbilical é apenas físico que é cortado, o emocional nunca se desliga. E essa ligação é importante. Às vezes, nós, como igreja, às vezes perdemos essa noção, esse cordão umbilical emocional, espiritual que nós deveríamos ter, no sentido de formarmos uma família. Eu lembro quando, no meu casamento, eu costumo dizer que eu tive duas mães, né? E as duas chamadas Maria. Minha mãe biológica, Maria de Lourdes. Mas eu tive uma segunda mãe, foi minha sogra, também Maria. E eu lembro quando no meu casamento, eu estava conversando na festa com minha mãe, né, e chegou a minha sogra e falou assim, agora o Felipe é meu filho. Aí minha mãe, com uma boa carioca despachada, como ela era, falou assim, pode levar. Pode levar. Mas ela assumiu essa responsabilidade comigo. Quando minha mãe morreu nova, com 55 anos, pouco tempo depois, nós tínhamos 3, 4 anos de casado, a minha sogra assumiu essa responsabilidade, até ela morrer. Ser mãe, agarrar nos filhos, cuidar dos filhos, gerar filhos. Minha sogra gerou um filho a mais, não fisicamente, mas emocionalmente. Nós precisamos entender isso. O nosso papel como igreja é gerar filhos, é gerar crianças maduras, até Cristo ser formado em cada um deles. Por isso que a segunda responsabilidade da mãe é alimentar a criança. Nós não podemos simplesmente pegar a criança, nasceu, tchau, né? Olha, está aqui o ticket restaurante. Né? Dá um ticket por mês. Né? É interessante que Gênesis 21:7 é a história de uma outra mãe, Sara. E Sara, eu gostaria de ver a cara da Sara quando ela ficou grávida, sinceramente. Como, não sei, no céu vai ter o equipamento de mídia lá para a gente ver, fazer uma revisão, ver as cenas, né? Mas tem, no capítulo 21, versículo 7, Sara diz assim, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice deu um filho. Amamentar um filho. Eu estava lendo algumas coisas sobre amamentar na Bíblia, né? E é interessante que, logo em seguida, no versículo seguinte, né, do versículo 7 para o versículo 8, deve ter passado uns 4 ou 5 anos, mas é interessante que quando Isaac foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Foi uma festa. Eu imagino que ele fez um churrasco e falou assim, agora, Isaac, agora não é mais leitinho, não. Agora é comida sólida. E nós precisamos alimentar o nosso povo, precisamos cuidar do nosso povo. Precisamos dar alimento. Para alguns, tem que ser alimento leitinho. Paulo fala em 1 Coríntios 3:2, assim, leite vos dei a beber. Paulo falando a carta aos Coríntios. Leite vos dei a beber. Leite é coisa de criança. Leite é para amamentar a criança nos primeiros anos de vida. E os médicos, os pediatras falam que não existe leite melhor para a criança que o leite da mãe. Hoje eles são desmamados muito cedo. Normalmente vai no máximo até 6 meses. Um ou outro vai um pouquinho mais, até 1 ano. Mas, segundo algumas tradições ainda, em alguns países, a criança vai até 3, 4 anos de idade. E os médicos dizem que seria o ideal que fosse até por aí mesmo. Porque toda a proteção da criança, inclusive contra alguns tipos de doenças, né? O leite materno protege. Né? Então, o leite é importante para a criança. Esse leite inicial é importante para a criança. Esse leite inicial é importante para a igreja. A igreja precisa conhecer.
para só depois ter alimento sólido. Por isso que em Hebreus 5,13 ele fala que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Né? Hebreus 5,13. Por quê? Porque é para criança. Mas o objetivo nosso não é que a pessoa fique a vida inteira tomando leite. Chega um ponto que para. Tem pessoas que continuam com outro tipo de leite, leite de vaca, mas alguns pediatras falam que não é bom, porque o leite de vaca é para bezerro, o da mãe é... Né? Mas, de qualquer maneira, a criança precisa ser alimentada, a igreja precisa ser alimentada. Não apenas com leite. Leite no início. É importante esse tipo de nutriente para que ele, o seu início, o seu estágio de desenvolvimento seja bem alicerçado com nutrientes adequados para o seu crescimento. Uma vez eu estava com a minha esposa, com o meu segundo filho, os dois têm diferenças, né, pessoais. Um é mais alto, outro mais forte, o outro é mais baixinho. Um tem quase 1,80 m, outro tem 1,70 m. E a gente tinha visto o desenvolvimento do mais velho, a gente ficou preocupado que o menor não estava acompanhando, não foi a mesma escala de desenvolvimento. Aí nós perguntamos para o pediatra, né? Ele falou assim, não, está tudo certo, tem a curva de crescimento, ele explicou tudo para a gente. Ele falou assim, olha, não se preocupa, se ele estiver bem nutrido, ele cresce naturalmente. Só que ele tem um tipo físico diferente do outro. Mas se ele estiver sendo bem nutrido, ele cresce naturalmente. Você não consegue fazer com que uma criança cresça só com alimento. Você pode fazer crescer no peso. Você pode aumentar o peso da criança, mas não a estatura. Inclusive, Jesus mesmo falou assim, quem é que pode acrescentar um covo da sua estatura? Porque isso vem naturalmente. É só com alimentação. Se ele é bem alimentado, se ele é bem nutrido, ele vai crescer naturalmente, você não precisa se preocupar. A sua preocupação não é se ele está crescendo ou não, mas se ele está tendo a nutrição adequada. Portanto, se um cristão, se uma pessoa recebe a Cristo e ele é nutrido com a palavra, se ele é nutrido com as informações corretas, se ele é bem alimentado na palavra de Deus, ele cresce. Isso faz parte da natureza humana, crescer. Quando Deus criou o homem, ele crescei-vos e multiplicai-vos. É natural. Se não estiver crescendo, o problema possivelmente é a nutrição. Não estamos alimentando direito. Tem alguma coisa errada. Mas se estamos alimentando, se estamos dando o alimento certo, a criança cresce, a igreja cresce. Cresce em qualidade espiritual e em quantidade. É natural. Isso faz parte da natureza humana. Mas o que precisamos é ter alimento correto. O que nós precisamos é dar a sustentação com as informações, com os nutrientes espirituais necessários para que a igreja cresça. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando especificamente essa comunidade, eu estou falando como igreja como um todo. Até porque na mídia, muitos talvez estejam nos ouvindo, não sejam da nossa comunidade. Aqui eu posso garantir, dar na minha palavra, que eu e o pastor Fernando nos preocupamos com isso. E eu não estaria aqui se não fosse diferente, se fosse diferente. Porque nós entendemos que uma igreja, para ser forte, ela precisa ser bem alimentada. O problema é que, às vezes, a gente encontra crianças que são birrentas, não quer comer. Só quer Coca-Cola, McDonald's, batata frita, e olhe lá. Trans e trash. Gordura trans e gordura trash, porque essas gorduras é trash. Aí a gente até força, né? Quem é mãe sabe quantas vezes não forçou a colher na boca da criança e a criança não gosta, aquele põe para fora. Né? Mas, infelizmente, aí está fora do nosso alcance. O que nós precisamos garantir é que a criança
que o cristão, que a igreja, receba a alimentação correta. Terceira função de uma mãe é proteger a criança. Isso é. Eu acho que não tem coisa que mais a mãe gosta de fazer, é proteger a criança. Deus usa um termo que eu acho bacana, em Isaías 49:15, que ele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Qual é a mãe que não protege seu filho? O grande problema hoje em dia, e eu conheço alguns casos, e não são poucos, da mãe superprotetora. A mãe que é tipo uma galinha que é os pintinhos debaixo das suas asas e não abre mão disso. E aí o problema se inverte, né? A superproteção é muito mais para ela, muito mais emocional para ela do que benéfico para a criança, porque existe um nível de proteção. Nós precisamos cuidar das crianças, não podemos deixar que o inimigo venha atacar as crianças, atacar a igreja, atacar as pessoas. Por isso que o pastor sempre faz oração pela igreja. Por isso que nós precisamos de grupos de comunhão, grupos de estudos, estarmos juntos. Hoje as mídias, né, o WhatsApp e outras coisas nos facilitam muito isso. Alguém está passando necessidade, tem grupos, né, de WhatsApp, nós temos um grupo dos pastores aqui para passar as informações acerca da igreja, alguma coisa que o pastor precisa passar para nós, né? Então, no nosso meio, a gente já sabe. Então, se há alguma pessoa com problema, pessoa precisa de oração, alguma coisa, põe lá no grupo. Às vezes eu recebo a mesma informação em 3, 4 grupos diferentes. Né? Mas é proteção, nós precisamos disso. Deus não fez para a gente ficar sozinho. Nós precisamos de ajuda. O que nós não podemos é super proteger. Ser super pai e super mãe, porque aí você tira o crescimento e a maturidade da criança. Ela não tem capacidade depois de resolver a vida sozinha. Eu conheço amigos, pessoas que casaram só depois que a mãe morreu. É impressionante. Né? Não sei se Freud explica, mas isso é fato. Né? Porque a mãe protege tanto que ele tem medo de sair perto da mãe, ele tem medo de concorrer, de que a futura esposa concorra. Né? E tem mãe que tem medo disso também, principalmente quando é com menino. Né? Eu costumo dizer que brincadeira entre sogra e genro sempre existe, sempre vai existir piadinha e coisa e tal. Mas você já viu de nora e sogra? Não tem, pessoal. A relação entre nora e sogra é tão séria que não tem piada que se faça, porque são duas mulheres disputando o amor do mesmo homem. E o que é pior, às vezes o homem entra nessa... isso é verdade, pessoal. Tem um psicólogo aqui, sabe como é que é isso. E o pior é que tem homens que entram nessa e acham que a mãe é tudo. Né? E cuidado da esposa. Tem pena dessas esposas, que sofrem. Conheço vários casos que sofrem por conta disso. Não é superproteção que a igreja tem que fazer, é proteção. Nós temos que levar a criança à maturidade, a ter capacidade de andar com seus próprios pés. Mas enquanto ela não tiver, ela precisa de alguém do lado. E mesmo depois, nós temos 2 filhos, eles têm sua autonomia já. Mas mesmo assim, nós estamos perto deles, nós estamos juntos deles. Se eles precisarem, eles sabem a quem recorrer. É assim que a igreja é. É assim que a igreja tem que ser. Um ambiente de proteção, não de superproteção, para que não sejamos cristãos imaturos, como estava acontecendo, por exemplo, no caso de Coríntios. A imaturidade. Mas, pelo contrário, levarmos a sermos pessoas maduras. A proteção deve nos levar à maturidade. E nós, como igreja, não podemos esquecer daqueles que nós cuidamos. Protegê-los, amá-los, guiar os seus caminhos.
A quarta responsabilidade, ou quarta função que uma mãe tem é de ensinar a criança. A mãe ensina a criança. Não tem coisa melhor do que mãe para ensinar alguma coisa. Muita coisa do que eu aprendi na vida foi através da minha mãe. Meu pai me ensinou algumas coisas, mas muita coisa... Meu irmão, eu sei fazer todos os trabalhos domésticos, só não sei costurar. É o único. Mas eu sei pregar um botão. Se cair um botão, eu me viro, mas eu não sei costurar. Mas eu não morro de fome. Com quem que eu aprendi? Com a minha mãe. Fazer supermercado, fazer compras, com minha mãe. Minha mãe ia, me levava junto e ensinava. Aí quando precisava, assim, Felipe, está aqui o dinheiro, vai lá e compra. Fazia feira, fazia tudo. Eu sei fazer tudo, porque minha mãe me ensinou. Eu tenho autonomia para isso. Por isso que em Deuteronômio 4, 6 a 9, só vou ler um dos versículos, não vou ler tudo, depois os irmãos leem isso aqui, porque principalmente quem é marujo de primeira viagem, pai de primeira viagem, né? Que diz assim, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Irmãos, não se esqueça, principalmente pais de crianças pequenas, escola não ensina, não educa ninguém. A função da escola não é educar. É como dizem os pedagogos, é escolarizar. É dar formação acadêmica, conhecimento, ajudar a criança a desenvolver o seu conhecimento. Quem educa é a família. Quem educa é o pai e a mãe. Essa é a responsabilidade. Não terceirize isso para ninguém. E a função da igreja é a mesma. É educar, é ensinar a igreja, ao povo, o seu caminho. Hoje de manhã o pastor abriu o culto lendo Provérbios 31. A gente acha muito bonita aquela parte sobre a mulher, né? Mas leia o versículo 1. Provérbios 31, 1. Ele diz assim, palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Com quem que ele aprendeu sobre a mulher virtuosa? Tenham certeza, irmãos, não foi nenhuma novela da Globo, ou da Record, ou de qualquer outro canal. Não foi na internet, procurando Google. Foi olhando para sua mãe. Ele aprendeu com a sua mãe. Olha aí a responsabilidade, mães. Calma, homens. No Dia dos Pais a gente conversa diferente. Mas ele aprendeu com a sua mãe. Uma das passagens mais belas sobre a mulher foi algo que o rei aprendeu com a sua mãe. Possivelmente observando a sua mãe, ouvindo a sua mãe, vendo a sua mãe agir. Uma vez falou assim, essa mulher de Provérbios 31 é a mulher ideal. É nada. Essa mulher existe hoje. Talvez não tenha todos os elementos que estão ali, mas hoje a mulher cuida da casa, trabalha fora, faz de tudo. E ele possivelmente viu tudo isso aonde? Com a sua mãe em casa. Como eu, aprendi muita coisa com a minha mãe em casa. Quem me ensinou a fazer um monte de coisa dentro de casa foi minha mãe. Cozinhar, fazer compra. Nós éramos 6 irmãos, minha mãe não dava conta de toda a casa. Cada um tinha a sua responsabilidade, limpar a casa, varrer a casa. Faxineira ia uma vez por semana, mas os outros dias eram nós, e tinha quintal. No fundo do casa tinha o consultório do meu pai, tinha que manter tudo limpo. Era nós quem fazíamos. Quem ensinava? Minha mãe. Então a igreja também tem que ensinar as pessoas a caminhar no caminho do Senhor, a mostrar como se faz a coisa. E em 2 Timóteo 3,15,
inclusive o pastor Fernando também mencionou hoje de manhã, sobre Timóteo, que era um filho na fé de Paulo. Paulo chamava ele verdadeiro filho. Ele fala assim, ele falando de Timóteo, e que desde a infância, sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação da fé em Cristo. Com quem que ele aprendeu isso? Com a sua mãe e sua avó. 1 Timóteo 1,5. Com a sua mãe e com a sua avó. Eu também aprendi muita coisa de Deus com a minha avó. Minha avó morava no Rio de Janeiro. Era da Igreja Batista Peniel, no Rio de Janeiro. E às vezes, quando eu ia para o Rio de Janeiro, eles me levavam na igreja. Quando eles vinham aqui, eles também me levavam na igreja. Eu ia com ele. Minha avó me ensinou muita coisa sobre a Bíblia. Meu avô também me ensinou muita coisa sobre a Bíblia. Quando eu ainda era criança. Olha a importância aqui da mãe ensinar a criança. E nós, como igreja, precisamos ensinar as nossas crianças. Nós precisamos crescer. É o que vai dar maturidade à igreja, é esse ensino. E não vamos terceirizar, irmãos. Eu gosto muito, eu sou da área de informática, eu sou engenheiro eletrônico, trabalhei em empresas de construção de hardware, né, de computadores, então gosto dessa área de tecnologia. E eu acho fascinante todas essas tecnologias, muitas delas eu vi nascendo na minha frente, participei de algumas dessas aqui no Brasil, como engenheiro. Mas ela nos traz alguns problemas, que para mim é preocupante, porque ela abre um campo, um leque, que às vezes é descontrolado. A internet é uma bênção, tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria. Eu falo para os meus alunos, que olha, a internet é boa quando você já conhece o assunto, você já tem discernimento para separar uma coisa da outra, porque você pega muita besteira, muita bobagem por aí. Tem muita coisa boa, irmãos. Tem ótimos. Mas se você não souber discernir, se você não souber separar uma coisa da outra, você vai engolir porcaria. É a verdadeira gordura trans e trash espiritual. Aí você não cresce, você engorda, você incha, aí você fica com diabetes espiritual, glicemia espiritual. Cheio de coisa, porcaria que não serve mais nada para você. Hoje de manhã, o Wilton, que é professor de educação física, estava me explicando sobre a musculatura. Que fascinante. Músculo branco, né? Amarelo, e o marrom, vermelho e branco. Diferenças. Cada um tem um tipo físico diferente. Cada um precisa de uma necessidade, tem uma necessidade diferente, precisa desenvolver. Mas se você colocar porcaria ali, meu, o que acontece? A mãe ensina a criança. E ela sabendo, ela aprendendo, ela vai ter discernimento, saber escolher aquilo que tem na sua frente. A igreja precisa aprender a escolher qual o caminho que ela vai seguir. Tem um versículo da Bíblia que diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Mesmo quando for velho, não se apartará dele. Tem dois detalhes aqui, meus irmãos. Primeiro, ensinar no caminho. Você tem que estar no caminho, junto, acompanhando. A criança tem que acompanhar você. Isso é discipulado. Mas um outro detalhe que às vezes as pessoas se confundem. Você pode ensinar o caminho, mas quem vai andar no caminho é ele. Ele que tem que decidir pelo caminho. Ele tem que decidir querer seguir esse caminho. E você tem que mostrar para ele que vale a pena seguir esse caminho. E a quinta e última responsabilidade de mãe, da função da mãe para com seu filho, é interceder por ela. 1 Samuel 1:27. É a história de Ana. Ana não tinha filhos, e naquela época a poligamia era natural, era normal, não tinha problema nenhum. E seu marido Samuel tinha uma outra esposa chamada Penina, que tinha filhos e ela não.
E aquilo fazia sofrer terrivelmente, porque a outra esposa perturbava a vida dela. E um dia ela, indo até o tabernáculo, naquela época não tinha templo, em Siló, e ela ficou tão amargurada que ela foi no altar e chorou, que Eli, sem muito discernimento, pensou que ela estava bêbada. E ela, eu imagino como ela não recebeu esse comentário de Eli, né? O sacerdote falando uma coisa dessa. E ela explicou, falou, não, eu não estou chorando porque eu estou bêbada, eu estou chorando porque eu queria ter filhos, não tenho filhos. E a outra esposa do meu marido fica me perturbando e isso tem me incomodado muito. E Eli, finalmente teve um grau de lucidez, falou assim, vai em paz que Deus vai te ouvir a tua oração. E ela foi embora e ela realmente teve filho, um dos maiores profetas, e foi o único que ocupou 3 cargos simultaneamente, de juiz, de profeta e de sacerdote. E ela tinha feito um voto a Deus que se ele desse a criança, ele devolveria. Ou seja, ele seria consagrado ao ministério, eles que eram de família levítica, né? Senão não poderia, seria ministério. Quando ele foi desmamado, lá pelos 4, 5 anos de idade, mais ou menos, ela leva a criança para ficar com ele. E nesse período todo ela não desce, ela não vai para Siló nenhum ano. E quando ela chega lá, vai entregar Samuel para Eli, ela fala essa frase, 1 Samuel 1, 27. Por este menino orava eu. Por este menino orava eu. E o Senhor concedeu a petição que eu lhe fizera. Por esse menino orava eu. Orar para que haja crianças no nosso meio. Não só biológicos, mas espirituais. Orar por essas crianças. Ela desejava criança. Com uma ânsia de mãe. Hoje em dia é impressionante. Parece que a mulher quer fugir da maternidade, né? Eu não sei como é que a humanidade vai seguir, viu, pastor? Sem crianças. Previdência vai quebrar, viu, irmãos? Não sei como é que vai ser. Mas nós precisamos orar para os nossos filhos, tanto físicos como espirituais. Orar para que Deus gere em nós crianças. Não só para a nação brasileira crescer, mas para a igreja crescer, o reino de Deus crescer. Paulo tinha essa preocupação. Praticamente em todas as cartas que ele escreve, ele fala que ele orava por aquela igreja. Eu não sei como é que eles faziam, irmãos. Acho que Paulo, naquela época, não tinha nenhum equipamento eletrônico para gravar, né? Não tinha computador, não tinha tablet, não sei como é que ele gravava tudo, né? O nome das pessoas, a igreja que ele passou, porque nós não temos todas as igrejas que ele fundou. Aqui na Bíblia tem algumas igrejas que ele escreveu algumas cartas, algumas cidades que ele passou, mas não temos todas. Nós sabemos que tem várias cartas que ele escreveu e que a Bíblia mostra que ele escreveu, mas que nós não temos informações nenhuma sobre essas igrejas, sobre essas cartas. Mas em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, ele é típico de Paulo quanto a isso. Ele fala, por isso, também não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. E mais importante de tudo, é por isso o motivo da nossa oração. E cumpra com poder todo propósito da bondade e obra de fé. Vou repetir, irmãos. Para que cumpra, não cessamos de orar, para que cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. É assim que a igreja cresce, irmãos. É com esse propósito. É com esse tipo de oração. Eu e minha esposa oramos pelos nossos filhos desde pequenininho.
Orávamos até pela... tinham 4, 5 anos de idade, nós já estávamos orando pelas nossas noras. Uma já veio, a outra nós estamos esperando. Não sei de onde vem, de onde vai sair. Mas já Deus, eu sei que ela está por algum canto. Deus já tem reservado. Nós temos orado por ela, nós temos orado por isso. E o que nós precisamos é continuar orando para que a igreja continue crescendo, continue tendo seus propósitos cumpridos, os propósitos de Deus para nós ser cumpridos com todo o poder, com toda a bondade, com toda a fé. É assim que a igreja caminha. Esses são 5 papéis que a mulher, que a mãe tem, e 5 papéis que a igreja também tem que ter. Gerar filhos, alimentá-los, protegê-los, ensiná-los e orar por eles. Para concluir, irmãos, voltando lá para Juízes capítulo 5, no versículo 12, eu acho interessante, Débora, essa mulher é muito, e por coincidência minha nora chama Débora também. Em versículo 12, ela fala uma frase interessante. Desculpe. 12, versículo 12. Ele diz assim: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda. Entoa um cântico, desperta, Débora, desperta. E ela repete 3 vezes: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda. Não durma no ponto. Eu queria terminar com uma frase, juntar esses 2 versículos, o versículo 7 e o versículo 12, e fazer um paralelo. Desperta, igreja. Desperta, desperta, acorda, levanta-te por mãe no Brasil. Desperta. Vamos nos despertar, vamos acordar. Não podemos ficar dormindo. Desperta tu que dormes, diz Paulo. Temos que nos levantar como mãe para essa nação. Não vai ter outro povo que vai fazer isso, irmãos. Não esperem nada do governo central de Brasília. Não esperem nada disso. Aliás, o que você pode esperar dele é outra coisa. Mas pessoas com visão, pessoas entendendo qual é o propósito de Deus para nós, como nação, como igreja, que gera filhos para Deus, que gera um povo para Deus, que educa no caminho do Senhor, que protege, que ora por isso, que caminha nessa direção. Só tem um povo, é a igreja, somos nós. Se nós não fizermos, infelizmente, Deus vai levantar pedras para fazer isso, e eu não quero que pedras falem. A igreja é a boca de Deus, a igreja é um instrumento de Deus para transformar uma sociedade, assim como a mãe é um instrumento da igreja, da sociedade, para transformar homens e mulheres. Um grande homem não se forma em faculdades, não se forma na Unicamp, USP, ou Harvard, ou qualquer outra universidade. Ela se forma no lar, na casa das pessoas. É lá que ela é educada, lá que ela aprende. As faculdades não ensinam essas coisas. Pelo contrário, as faculdades vão desviar o teu filho. E quem vai educar, quem vai dar direção a ele, é a igreja, é o povo de Deus, é você. Essa é a nossa função. Essa é a função que as mães têm. Essa é a função que nós devemos também assumir. Amém? Parabéns, senhoras, pelas mães. Que Deus continue abençoando-as, as novas mamães, né, e os novos papais. Que a graça do Senhor esteja convosco. Obrigado.